Oi, gente! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um dia. Toque, toque, toque. Posso entrar aí na sua casa? Ou você que tá entrando aqui na minha? É recíproco, né? E se não fosse juntos, não tinha motivo de ser, não é? É pelos outros, né, que faz sentido, não por nós mesmos, mas pelos outros. Boa noite a todos que estão chegando. Dani, Alex, bem-vindos. Mais um dia de leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Hoje, dia 17. Estamos chegando, hein? Uma vida com propósitos. E como é que está a prática de vocês? Quem está praticando o que tem ouvido? A gente sabe que se não houver a prática, o ensino não valeu. A instrução não foi assertiva. Então a gente precisa praticar para fazer a sabedoria, né? A sabedoria é aquilo que a gente pratica, senão fica apenas na teoria. E aquilo que a gente não pratica não é gerada experiência em nós e é o mesmo de não saber. Então nós precisamos praticar. Dia 17. Uma vida com propósitos. Fixar o comentário aqui para quem chegar, puder acompanhar. Dani, você é de Coromandel, Dani? Minha terrinha natal. Que bom te ver aqui. Vamos lá? Dona Laiane, bem-vinda. Sim, que bom. Precisando ir até lá, visitar meus pais. Oi, Laiane. Tava falando aqui, se a gente não pratica, é o mesmo da gente não ter conhecimento. Então, um desafio para nós é sempre que a gente recebeu uma instrução, e a instrução é um dos pilares, né, da sabedoria. Se a gente não pratica, é o mesmo de não receber aquela instrução. Então, o que a gente tem aprendido de forma teórica, a gente precisa praticar e transformar o conhecimento, aquela instrução, em sabedoria, para que aquilo faça parte de nós, né, do nosso ser, verdadeiramente. Então, vamos lá? Dia 17, um lugar a qual pertencer. Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus, como todos os outros irmãos. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Então a gente viu no dia 14, quando encerrou, que o segundo propósito, né, de Deus para nós é o quê? Fazer parte da família de Deus, que é o quê? Conviver com os irmãos, fazer parte dessa família. O primeiro é o quê? Agradar a Deus, né, fazendo aquilo que Ele se agrada. O segundo, fazer parte da família de Deus. E ele vai falar exatamente hoje sobre um lugar de pertencimento, que é que ele chama, né, da igreja, a igreja local. Mas a gente sabe que igreja somos nós, e se a gente tem
pessoas que caminham conosco, ali estamos sendo gerada essa edificação do corpo, né, que ele vai mencionar aqui muito bem para nós. Vamos lá? Bora lá, então. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Oi, Nath, bem-vinda. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Em Provérbios mesmo fala, né, que não é bom, né, que o homem fique sozinho. Deus quer o quê? Que nós participamos, né, uns dos outros, né? Dividimos e compartilhamos a vida uns com os outros. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado dos outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados, juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Você não está mais por conta própria. Que bom, Nath. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir a Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros de seu corpo, a Igreja. Observa C.S. Lewis que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original. As lojas oferecem descontos a membros e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de mala direta. Nas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar um nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. E Bianca, bem-vinda, querida. Saudade. Porque os órgãos do corpo humano Para que os órgãos do corpo humano cumpram seu propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você, como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz: assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Se a gente pegar aí, né, a nossa mão com os nossos dedos, cada um diferente um do outro, e com cada um a gente tem função específica, né, mas eles estão aqui conectados ao corpo. E mediante os órgãos também, né? O coração, ele bombeia, né? Os pulmões, eles levam o ar. Cada órgão, ele tem a função no corpo. E se tirarmos um desses órgãos, o que vai acontecer? Seu corpo vai desfalecer. Então, todos, né? Nós temos um propósito específico e determinado já por Deus
para que Ele tenha nos criado. Primeiro o propósito veio, depois Ele nos criou para executar aquele propósito. Então, cada um de nós, né, cada um de vocês que estão aqui ouvindo, foi projetado por Deus, né, foi criado por Deus. E Ele faz questão de você, da sua vida. E assim nós somos gratos. Eu celebro a vida de vocês e sou grata a Deus, né, por Ele ter me dado a vida. E somos pertencentes a Ele e temos uma família em comum, conectadas a esse corpo de Cristo, conectadas ao corpo dele. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade de irmãos, todo o restante também começa a desmoronar. Essa frequência que ele fala, né, de estar junto dos irmãos, é como um símbolo de que se eu não estou frequentando, se eu não estou em contato com pessoas que edificam a minha fé, que vivem a mesma fé que eu provavelmente estou me afastando dessas pessoas porque eu estou com algum problema. E cabe a esses irmãos chegarem para conversar com essas pessoas, para entender o motivo pelo qual elas estão ausentes. E isso faz lembrar, né, quando Deus ele descia no jardim para falar com Adão e Eva, e quando eles pecaram, eles não foram falar com Deus. Mas aqui não é questão de julgamento. Deus continuou indo ao jardim. Foi Adão e Eva que não compareceram. Então, se você percebe que tem algum irmão que está ausente, que não está marcando presença, né, nos ambientes que a gente imagina ser espiritual, né, vamos falar assim, ou mesmo da sua própria casa, de reuniões familiares, investigue por que estão ausentes. Ok, depois você me fala, viu? Quero te ouvir muito. Um beijo, Bianca. Bom ter você aqui. Então a gente tem que pensar, por que o outro está ausente? Por que ele não esteve ou não está mais conosco? A gente pode ser resposta para aquela pessoa e ser ponte também. A palavra fala que Jesus é o caminho, mas nós temos responsabilidades para que o outro se conecte novamente com a presença de Deus. O caminho está aberto, né? É acessível, mas cabe a nós, com essa responsabilidade e essa oportunidade de estender a mão para aquele irmão e fazer com que ele volte, né? Volte para o caminho, volte para a essência dele, volte para aquela rota onde Deus espera que ele esteja. Porque se ele afastar, as companhias provavelmente não serão de acordo com aquilo que ele espera e vai estar afastando a pessoa do propósito dela. Então nós temos responsabilidade, né, como família de Deus, resgatar essas pessoas que por algum motivo não estão caminhando conosco de alguma forma. Ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui nós temos visto, né, esse sistema político que a gente tem passado, essa polarização que está nesse momento. Na verdade, ela vem desde o primeiro turno, agora centralizou mais porque são duas opções apenas que a gente tem. E realmente é um caminho do bem e um caminho do mal, né? É o mal contra as trevas. E aqui fala, né, que a igreja ela seria perseguida. E nós estamos vendo isso. E cabe a nós esse posicionamento em fé,
esse posicionamento em oração, esse posicionamento também em ação, porque a própria palavra oração, ela vem orar mais ação. Então eu oro no mundo espiritual, executo no mundo físico, natural, para que as coisas se convertam na mesma direção, enfim. Vocês me corrijam aí. Então edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Existem sistemas, malignos que estão contra a igreja, contra os princípios e valores da igreja. Mas nós nos levantamos, a igreja está avivada. Muitas vezes nós clamamos, que a igreja de Cristo ela fosse avivada. E esse avivamento ele está vindo pela igreja. A gente tem visto os pastores, padres, todos se posicionando em fé, mediante esse regime maligno que quer assolar o povo. E nós, como povo de Deus, como igreja, como parte de luz, de consciência, de sal da terra, nós não vamos deixar, nós não vamos nos abater, nós vamos convencer pessoas, nós vamos manifestar para aqueles que ainda não têm discernimento, entendimento, não têm a luz, não têm consciência, para que os valores e os princípios cristãos permaneçam. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz não preciso de igreja é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Na Bíblia, a igreja, como todo, é chamada a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus, eu te amo, mas não gosto da tua noiva. Ou, eu te aceito, mas rejeito o teu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz, amem sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Muitos reclamam, da igreja, da igreja local, da igreja que participam. Eu escutei uma vez uma frase que falava, se você quer uma igreja perfeita, não chegue até ela, porque ela vai deixar de ser perfeita pela sua presença. É forte isso, Mas a maioria das pessoas que reclamam da igreja é porque elas não estão exercendo nenhuma função, nenhum ministério, não estão servindo. E o exemplo, que Cristo nos mostra é o que? É o servir. Maior é o que serve. Eu não sei qual é a sua função, qual a sua profissão, qual a atuação de trabalho, mas Deus colocou em você habilidades. E habilidades essas que vão fazer sentido só se liberadas em prol do outro, não exatamente para a sua vida. Você foi chamado para edificar lá fora, não a si mesmo. Então, use o seu talento em prol dos outros, para que a igreja seja edificada, que os seus dons e talentos sejam abençoadores para aqueles que podem receber. E o próprio Deus, ele fala que no juízo final ele vai te cobrar sobre isso, sobre os seus talentos, sobre aquilo que você sabe, podia fazer. E onde a própria omissão, ele também vai te cobrar. Que muitas vezes você não acredita em você, acha que é inferior, e isso vem de uma autoimagem, comprometida. E eu te convido a acessar aquilo que Deus diz sobre você, para você se firmar nessa palavra e nos seus dons e talentos, para executar de forma livre, voluntária, intencional e de maneira serva, para a glória dele. A comunidade local, salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história, a palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local.
O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos da comunidade depois de flagrados em pecado. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como o órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. Imagina uma criança sem a família. É uma situação anormal, como dá a entender a Bíblia quando diz: e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órgãos espirituais. Os crentes peregrinos, ou seja, os sem igreja, que ficam circulando de uma igreja para outra sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja local. Mas Deus discordaria veemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos numa comunidade local. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Ontem nós falamos muito do amor, né? O amor, ele exige o quê? Uma oferta sua de tempo, né? para com o outro. E aqui ele fala, né, da importância de estarmos unidos nessa família, né, eclesiástica. Nós precisamos investir tempo nessas pessoas também. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Precisa de outros para expressar essa condição. Juntos, não separados, somos o corpo do Senhor. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula, onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Somente pelo contato regular com fiéis comuns e imperfeitos, podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Sermos unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 desconhecem 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos outros irmãos, uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus os amou. Então, o que acontece? Jesus, ele morreu por mim e por você. E da mesma forma, nós devemos pensar no coletivo. Assim como ele tirou, né? Nós viemos de onde? Nós viemos de Adão. Então, por um homem, o pecado entrou no mundo, através da vida de Adão. E por um homem, nós fomos salvos. Então, da natureza de Adão, nós fomos redimidos, né, por Jesus, por tudo que ele fez na cruz por nós. Então, nós, pensando nesse corpo, nessas pessoas, nós devemos honrar esses irmãos e pensarmos neles, assim como Jesus nos ensina, né, nosso maior mestre. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais.
Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração com espectador passivo. Somente a participação nas ilimitadas atividades da igreja local desenvolve a musculatura espiritual. É como uma academia, né? Eu não consigo chegar lá e levantar 50 quilos de uma vez. São processos. Primeiro eu carrego 5, carrego 10, carrego 15, né? E vou evoluindo, né? A minha ficha, vou evoluindo o meu corpo, a minha energia. E da mesma forma é a parte espiritual. Nós devemos nos alimentar, né? Diariamente. Assim como fazemos no corpo, na própria alimentação e no próprio treino, né? Aqui como se fosse o exemplo da academia. A Bíblia diz, à medida que cada parte realiza o seu trabalho, em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. E assim como na academia, eu não consigo perder apenas uma gordurinha da barriga, né? Não é localizada, apesar de falar, né? Gordura localizada. Eu não consigo perder essa gordurinha localizada de forma isolada. Eu vou perder como um todo. Meu corpo todo ele vai perder, de acordo com os exercícios que eu fizer. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter-nos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Foi até cansativo ouvir, não é? Se ouvir cansa, imagine você a caminhar, como diz a palavra, 1 légua, 2 léguas, caminhe milhas, né? Isso é ser humano do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Quem você anda se aconselhando? Quem você anda buscando? Porque um dia sou eu, amanhã pode ser você, né, que está aí longe dos caminhos. E em liberdade, né, nós possamos nos abrir para as pessoas, para que elas nos dê instrução, elas nos chamem a atenção, nos dê conselhos, para que a gente volte para esse caminho. Então, a mesma liberdade que eu tenho para isso, que vocês tenham também, né, para ser exortados de forma madura, né, porque a gente sabe que o filho, ele recebe instrução do pai, porque exatamente ele é filho. Se ele não fosse importante, ele seria insignificante, e aí nem teria razão de perder tempo com ele, de investir nele. Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências, mas essa é uma santidade falsa que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos, pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Precisamos mais que da Bíblia para crescer. Precisamos de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus está lhe ensinando, também aprendemos a crescer. E quem não busca por crescimento, não é? E aqui fala muito dessa questão, né, da ambiência. Se a gente busca outras pessoas como modelagem, como crescimento, se eu não sei
executar um tipo de trabalho, eu vou buscar mentores, né, que executam aquilo. E na forma espiritual é a mesma coisa. Se eu busco conselhos para uma área específica, aquela área que eu estou me dedicando, por que não buscar na área espiritual? E isso faz parte do nosso ser, porque nós somos o quê? Espírito, alma e corpo. E temos que ter os três o quê? Balanceados, né? Equalizados. O corpo de Cristo precisa de você. Você tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. Como nós falamos, não só a nós mesmos, né? A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional a seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, usa o corpo espiritual de seu Filho. A igreja é um instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus, amando-nos uns aos outros. Devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós, e cada um tem uma contribuição a dar. Paulo afirma: Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Deus sabe disso, então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante neste exato momento, é sua responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. E aqui tem aquela passagem, né, onde Deus ele deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Então, mesmo sendo uma ovelha, não perca a oportunidade de buscá-la, de resgatá-la para aquilo que Deus te pede. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes devotos. Deus atribui aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual de seu rebanho. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e indiferentes para com os líderes espirituais, pois sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes
contra suas estratégias. Então não perca a oportunidade de trazer aquela pessoa de volta para os caminhos. Esteja com ela e mantenha ela conectada a você, para que vocês se fortaleçam juntos, né? Está tudo na igreja. Em meu livro, Uma Igreja com Propósitos, explico como fazer parte de uma igreja saudável. É essencial para viver uma vida saudável. Então, o autor, ele tem esse livro, né, que nos instrui sobre a vida, Uma Vida com Propósito. E ele também tem, ele é um pastor, Rick Warren, né, e ele tem um livro também que fala do propósito da Igreja de Cristo. Então, que eu saiba, são 2 livros que ele tem. Um para nós e um para a igreja. Espero que você também leia esse livro, pois ele o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja especificamente para auxiliá-lo a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes. Um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração ajuda-o a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda-o a fortalecer a fé. O ministério ajuda-o a descobrir seus talentos. E o evangelismo ajuda-o a cumprir sua missão. No mundo, não há nada que se compare à igreja. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Então, muitas vezes, né, que ele cita uma pessoa que ela fica migrando, né, cada dia ela vai em uma igreja, o que acontece? Ela não se compromete. Logo, ela não serve naquele ministério, né, ela não tem uma função em servir e, ao mesmo tempo, ela não está se relacionando com pessoas que estão lá diretamente, ou seja, é uma pessoa que não gosta de conflito, por quê? Se ela está lá e ela não tem esse relacionamento com as pessoas, ela vai ser edificada nos relacionamentos? Muito provavelmente que não. Então, a própria palavra fala, né? O ferro com ferro se afia. E nós precisamos estar conectados uns com os outros para que nós possamos ser alinhados. Muitas vezes eu não me enxergo no espelho, eu não me enxergo dentro, mas o outro ele pode me constranger, trazendo à luz aquilo que eu não estou percebendo. Então, esse relacionamento uns com os outros, ele é importante, né, para a nossa edificação e edificação do corpo, porque do mesmo jeito que a palavra fala para a gente se alegrar um com o outro, nos momentos de tristeza, nós estaremos tristes pelo outro também. Jesus chorava, né, com aqueles que choravam. Então, se o outro ele não está bem, o meu coração também chora por ele. Meu coração também se entristece por ele. E da mesma forma, se ele se alegra, eu também me alegro por ele. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem o compromisso do casamento.
Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Porque nós não somos, né? Nós não somos perfeitos. E aquela frase de novo: se você procura uma igreja perfeita, saia dela, porque ela vai deixar de ser perfeita no dia que você se aproximar. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros. Eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. Então, Ele espera que nós ensinamos e que nós tenhamos comunhão uns com os outros. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. Inclui o compromisso com os outros irmãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso, como Paulo relata. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz salvação. A segunda traz comunhão. E aqui é como se fosse, o símbolo, da igreja. Aquelas pessoas, que creem no Senhor, que são salvas, que têm ali a sua salvação, elas fazem o quê? Depois elas se batizam como testemunhos, para os outros irmãos. É um testemunho de fé que ela pratica. No mundo espiritual ela recebeu a salvação, mas ela faz aquilo como testemunho para as pessoas, de forma natural, de forma física, no corpo, para que os outros vejam. E aqui é a mesma coisa. Se eu sou salvo, se eu sou considerado herdeiro, de Cristo, se eu faço parte desse corpo de Cristo, qual que é o símbolo? Qual que é o manifestar no natural? É fazer parte dessa família de Deus, é congregar, é estar com pessoas de mesma fé. Porque ali eu vou ser edificada diariamente. Andar com essas pessoas, elas vão me fazer crescer, vão me fazer avançar, elas vão me confrontar, porque nós estamos alinhados em pensamento, um pensamento que comunga, da mesma fé. E nós temos responsabilidades uns com os outros em comprometimento, com Cristo, com a palavra dele e uns com os outros, trazendo luz e verdade para a vida de cada um. Então, dia 17, aqui para finalizar, pensando sobre meu propósito de vida, um texto que ele deixa para reflexão. Antes disso, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de esclarecer? Fique à vontade aí para perguntar, tá bom? Alguma situação que gostaria de dar clareza? Minha porta está aberta aqui para vocês. Assim também em Cristo... Não, tema para reflexão. Sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Então, primeiro que eu creio. E depois eu pertenço à família. Logo, se eu pertenço à família, eu quero conviver com essas pessoas, eu quero ter comunhão, eu quero ser edificado por essas pessoas, eu quero relacionar com essas pessoas, que muito vão me ensinar, tanto pelo meu servir, quanto pelo servir delas. Versículo para memorizar, tem Romanos 12, 5. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo,
e cada membro está ligado a todos os outros. Compromisso e ambiência. É isso, Nath. E lembrando que essa ambiência, ela pode ser positiva como também negativa, né? Ela pode ser positiva quando eu tenho pessoas que têm a mesma visão, que têm o mesmo destino, né? Que têm a mesma fé, que têm o mesmo princípio, que têm os mesmos valores. Mas essa ambiência, ela pode ser negativa se eu estou inserida num ambiente que não é edificador, que as palavras não são benditas, né? Se tem pessoas que não cuidam da mente, não cuidam, né, da parte do corpo, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu quero fazer uma dieta, eu preciso andar com pessoas que fazem uma dieta. Porque se eu quero fazer dieta e o outro, né, usa um iFood, né, diariamente, eu não vou conseguir manter aquela dieta. Se eu quero malhar e o outro não tem afinidade para isso, provavelmente eu não vou conseguir permanecer fazendo atividade física. E da mesma forma é o espiritual, né? Se somos um corpo e precisamos uns dos outros. Então as pessoas que nós nos relacionamos, elas vão nos fazer avançar e ao mesmo tempo, se eu não vigiar, não saber, né, exatamente o destino que essas pessoas almejam, eu vou retroceder. Então a gente tem que estar atento às nossas companhias, tanto para o bem, né, para crescer e para não nos atrasar, né, no nosso propósito, porque como o livro fala, nós estamos aqui para cumprir propósito. E cumprir esse propósito é o quê? Ser. E ao mesmo tempo, eu sendo filho amado, né, eu faço, porque eu sei que o que agrada o coração dele. Porque se a gente for pensar na palavra propósito, o próprio propósito, ele é o ser. Muitas vezes a gente confunde com o fazer. Primeiro eu preciso ser, para depois eu executar. Se eu não sei quem eu sou, como eu vou executar? Então a gente chama muito para a esfera do ser, da essência, né? Filho de Deus, herdeiro dele. E assim eu herdo aquilo que ele é, pela fé, não é? E para meditação, meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Então, meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido? Então, eu estou comprometido com as pessoas que estão frequentando aquele ambiente? E eu tenho manifestado os meus dons e talentos nessa igreja local? Ele deixa isso para a gente meditar, né, sobre a palavra dele. Para que nós possamos cumprir propósito, nós temos que sentir pertencente, né, a essa família de Deus, para que a gente possa servir, para que a gente possa pertencer, estar junto, né, como filhos e como servos, porque a palavra fala, né, que maior é o que serve. Então, se a gente quer e a gente é considerado filho, nós vamos fazer o quê? Nós vamos servir, porque isso agrada o coração do Pai, não é? Se você está em uma igreja, eu te convido a servir nessa igreja, a buscar um ministério que tem afinidade, né, com os seus dons e talentos, aquilo que Deus já colocou em você. E se não, que você procure que você esteja inserido de forma comprometida, porque isso vai agradar o coração de Deus para a sua vida. E em consequência, né, você vai ser muito edificado, porque dentro da igreja nós vamos ter convivência, né, com a família da fé, cumprindo o propósito juntos, edificando uns aos outros e manifestando, né, a glória
de Deus ali naquele lugar, para a edificação de todos os filhos. Amém? Mais um dia, amanhã dia 18, e vamos rompendo dia após dia para conhecermos mais do que Deus espera de nós, para cumprir o propósito que Ele já colocou em nós. E que muitas vezes a gente não tem consciência, não tem clareza, e que para a gente andar, né, com uma vida leve, longeva, feliz, a gente precisa desses ensinamentos, não é? Um beijo para vocês, obrigada por hoje. Amanhã estamos aqui mais uma vez, tá bom? Um beijo. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá para mim, se quiser falar no particular, tá bom? Boa noite para vocês. Tchau, tchau.